Vamos lá, então. Vamos falar um pouco mais sobre o observador, é uma parte bem importante, porque a virada de chave está aí, né? Eu tiro o meu foco do problema, paro de colocar energia ali, e mesmo que a minha mente vá para esse lugar, eu puxo ela e não. É no outro lado. Tá errado isso aí. Vamos para lá. E boto na solução. Ah, mas como é que eu vou fazer tal coisa? Sempre tem um jeito, sempre tem uma saída. Vocês já viram aquelas pessoas que a gente fala assim, quem sabe, um exemplo, quem sabe tu começa a caminhar todas as manhãs, já que tu tá sentindo que tá com pouca energia, e a energia é que faz com que traga mais energia. Vocês conhecem esses ventiladores que estão na rua e os eólicos? Que no movimento eles trazem energia, o nosso corpo é a mesma coisa. Quanto mais parada eu estou, menos energia eu vou ficando cada vez mais cansada, mais debilitada. Quanto mais eu movimento meu corpo, mais energia ele me dá. Então, a gente, às vezes, uma pessoa está muito cansada e a gente diz, quem sabe começa a caminhar, ou a pessoa está deprimida, e uma das indicações é a caminhada, é se movimentar. E aí a gente diz para ela, vai lá, dá uma caminhada de 10 minutinhos, só 5 que seja para começar. Ah, mas é que de manhã é um horário que eu tenho que fazer o almoço e o pessoal vai chegar lá em casa. Tá, mas não tem como levantar um pouquinho mais cedo, 5 minutos, 10 minutos? Não, porque sabe o que que é? É que de manhã, quando eu levanto muito cedo, eu fico tonta, e aí então eu preciso tomar café. Aí a gente diz, então caminha perto do meio-dia, por exemplo, uma caminhadinha de 5 minutos, 10 minutos, não, mas é que sabe o que que tá... Então, assim, ó, cada solução que a gente traz para a pessoa traz mais um problema. Aonde vocês acham que ela está com foco? No problema, óbvio, né? O que que ela vai colapsar na vida dela, quanticamente falando? Só problema. Mas é que a gente está tão viciado no problema, nós estamos tão viciados no sofrimento, nós estamos tão viciados em carregar a cruz, que a gente não acredita que a gente quer carregar a cruz. A gente não acredita que o nosso corpo está precisando desse veneno, dessa cruz, desse peso. Se a gente ficar sem o peso, a gente não se reconhece. Por isso que é tão importante a gente reverter esse quadro. Sempre observando onde é que está meu foco. O que está acontecendo na minha vida? Como é que está meu cenário? O que está acontecendo no meu cenário? Quais são as pessoas que estão aparecendo na minha vida? O que essas pessoas estão fazendo para mim? O que eu estou sentindo quando essas pessoas estão fazendo isso? Esse é o meu cenário. O nosso cenário externo é tudo aquilo que a gente tem internamente. O nosso cenário é só um resultado. O que eu enxergo ali no cenário é um resultado do que eu tenho dentro de mim. Ou seja, eu encontro uma pessoa na rua. A pessoa cruza por mim e dá um cutucão no meu braço. Bate no meu braço. Aí eu começo a ficar brava, porque ela passou por mim, bateu no meu braço, como assim? A pessoa não está vendo, né? Só que por que aconteceu isso? Porque eu tenho ali guardado, né, os meus monstrinhos, como, por exemplo, uma raiva. E por isso que quando a gente faz esse trabalho, a gente precisa reconhecer essas sombras. Porque são essas sombras no nosso mundo interno que vão aparecer ali fora. Para quê? Para eu aprender a trabalhar, para eu enxergar. É sempre no outro que eu enxergo aquilo que está dentro de mim. É sempre no outro. Eu não tenho como enxergar em mim mesmo. É sempre no outro, que é o meu espelho, que eu enxergo aquilo que eu preciso. Então, é nesse cenário todo que se apresenta todo dia para mim,
é que eu reconheço o que eu preciso trabalhar internamente. É simples assim. Eu estou vendo que aquilo ali me incomodou, eu fiquei com raiva, ou eu estou vendo que aquilo que a pessoa me falou me trouxe uma mágoa danada, então eu estou vendo que eu tenho mágoas para limpar. Eu estou vendo que aquilo que aconteceu me deixou envergonhada, então eu tenho essas vergonhas para limpar. É sempre assim. Tudo que aparece no cenário é aquilo que internamente eu estou guardando, eu não estou mostrando, eu só sinto calada ali, né? Quando eu estou quietinha num lugar, que aí eu choro, aí eu boto para fora, mas está ali tudo dentro de nós. Então, vamos trazer um pouquinho mais desse observador. Alguém tem dúvida? Vou perguntar mais uma vez, acho que essa pergunta eu já fiz aí em algum momento. Alguém tem dúvida de que nada, absolutamente nada do que acontece no dia a dia da gente tem a ver com alguém? Alguém tem dúvida disso? Ou é bem claro? Ninguém tem dúvida? Então, tudo que se apresenta para nós, somos nós que temos que trabalhar. Nunca tem a ver com o outro. Nunca, nunca. Vocês não vão achar exemplos que tenham a ver com o outro. Por mais que vocês tentem. Ah, é uma relação abusiva? Tem a ver com quem está sendo abusado, com quem está permitindo, com quem está abrindo esse espaço. Não tem nunca nada a ver com o outro. Tudo tem a ver com o nosso posicionamento. Então, vamos seguir aqui o observador, na página 205. Como a matéria subatômica compõe tudo o que podemos ver, tocar e experimentar em nosso macromundo, tudo aqui, então, em certo sentido, nós, junto com tudo em nosso mundo, também desaparecemos e reaparecemos o tempo todo. Vocês já ouviram falar nisso? Que a gente desaparece e aparece o tempo todo como um piscar de olhos? Só que como é tudo junto, a gente não percebe. É como se fosse um mundo paralelo. Vocês nunca ouviram falar, por exemplo, assim, ó, a gente marca um encontro com uma pessoa num lugar. A pessoa está lá nos esperando na hora marcada, no dia direitinho, tudo bonitinho, a pessoa está lá sentada num banco da praça. A gente passa ali e não vê ninguém. Passa ali e não vê ninguém. Aí vai para casa, manda uma mensagem para a pessoa, ó, onde é que tu estavas que não estava no banco onde a gente marcou? Eu estava sim. Vocês nunca ouviram falar nisso? Nunca aconteceu com vocês? Nunca ninguém ouviu falar sobre isso? Acontece. Acontece. Sabem quando a gente está num lugar perigoso? Se eu não me engano, a Andrea já contou sobre isso, né, Dainha? A gente está num lugar perigoso, sai de casa e precisa fazer uma missão, só que aonde a gente vai andar é um lugar que é arriscado, por exemplo, nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo. Só que nada acontece. A gente sai, vai, faz o que tinha que fazer, volta para casa, tudo em segurança. O que será isso? E aí alguém diz assim para nós, nossa, mas como é que conseguiu passar por aquela rua? Aquela rua estava dando até tiroteio. Tudo tem a ver com a nossa frequência. Dependendo da velocidade da nossa frequência, ela vai ser mais sutil.
Dependendo da velocidade da frequência, a gente fica menos tempo no mundo físico do que no mundo energético. Então, é como se a gente passasse naquele lugar invisível. Sabe quando? Mais coisas sobre isso, assim. Quando vocês se relacionam com uma pessoa por um bom tempo, e aquela pessoa é uma pessoa que, para nós, ela é incomodativa, tem a ver com a gente só, mas eu estou contando uma história, tá? Essa pessoa a gente acha incomodativa, cada vez que eu me encontro com ela, eu fico pesada, e então eu resolvi até me afastar de algumas pessoas, e aí eu começo a fazer um trabalho de autoconhecimento, começo a afinar a minha frequência, começo a elevar a minha energia, começo a vibrar mais rápido, quanto mais rápido eu vibro, menos tempo no mundo material eu tô. Tudo isso é física quântica, tá? Tudo isso é provado cientificamente. Aí, às vezes, perguntam para a gente, já viu a fulaninha? Nunca mais eu vi essa pessoa. Porque os nossos momentos no mundo material já não batem mais. Quando eu tô, ela não tá, quando ela tá, eu não tô. Entenderam? Num piscar de olhos. Isso acontece, gente. Porque aquela densidade que aquela pessoa carrega, ela não bate mais com a minha frequência. Então, eu nunca mais encontro aquela pessoa na vida. Parece que a pessoa desapareceu do mundo. Lembrem de pessoas que vocês antes se encontravam muitas vezes, eram pessoas que, para mim, era desafiadora aquela relação, e aí, de um tempo para cá, eu comecei a trabalhar a minha energia, a minha frequência, sutilizar, comecei a usar florais, a frequência sobe, estou melhor, estou mais compreensiva, mais tolerante. Aquela pessoa some da minha vida. Por quê? Porque eu sutilizei a minha frequência. É isso que ele está explicando aqui na história do corpo. Então, se as partículas subatômicas existem em número infinito de lugares possíveis simultaneamente, de alguma maneira nós também. E assim como as partículas deixam de existir em todos os lugares simultaneamente, para existir precisamente onde o observador as procura no momento em que presta atenção, esse é o observador, também somos potencialmente capazes de colapsar um infinito número de realidades na existência física. Então, por isso que a gente está trabalhando tanto a questão de mudar de frequência o pensamento, de tirar daqui da reclamação e colocar na solução, de parar de dizer aquilo que eu não quero e começar a dizer aquilo que eu quero. Para tudo isso aí, tudo começa um trabalho na consciência, a gente vai soltando, vai aprendendo cada vez mais a meditar, vai aprendendo cada vez mais a relaxar a mente e entrar num lugar mais profundo que é o subconsciente. Para isso que a gente está estudando esse livro. Pode falar, Ritinha. Abre teu áudio, querida. Você usa sempre um termo colapsar. O que ele quer dizer exatamente? Transformar átomo em partícula, em matéria. É como se da possibilidade virasse realidade. Exatamente. Realizasse. Exatamente. Tá. Exatamente. Por isso que quando a gente começa a focar naquilo que a gente quer, mesmo que o corpo ainda não acredite, a gente vai ensinando ele, ó, vamos lá, eu tô contigo.
Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar, vamos enxergar isso aí, vamos enxergar isso aí. Daqui a um pouco a gente começa a ver algumas coisas. Um exercício que eu faço bastante é assim. Eu já realizei coisas maravilhosas na minha vida, que eu considero serem maravilhosas, principalmente com os nossos filhos, nosso netinho, com a nossa vida em geral e família. Quando tem uma coisa que eu acho que foi muito bacana para mim, para nós, aqui em casa, que me deixou muito feliz, que me deixou muito realizada, eu foco nisso. Quando eu foco nisso, eu começo a criar um campo de energia de alegria, de felicidade, de gratidão. E aí eu foco nisso e deixo isso vir, assim, nossa, olha só, olha isso, como que a gente conseguiu fazer isso, olha que bom que a gente chegou nesse ponto, e aí foco nisso, e foco, quando ela está forte em mim, eu começo a focar na coisa que eu quero. Muito obrigada, porque além disso aqui que aconteceu, isso aqui também aconteceu. Não aconteceu ainda, né? Mas eu foco como se já tivesse acontecido. Mas eu estou usando a energia boa que eu estou sentindo. Eu aproveito essa gasolina que eu tenho, que eu estou enchendo meu tanque aqui com coisa boa que me aconteceu antes, que aconteceu mesmo. Quando eu estou com o tanque bem cheio, eu aproveito essa gasolina para incluir o que não aconteceu ainda, mas que eu gostaria que fosse. Isso é uma técnica que eu não sei se é assim que funciona, mas é assim que eu faço e para mim funciona. Então, é aquilo que a gente sempre diz, assim, vocês têm que descobrir o que funciona para vocês. Isso é só uma dica que eu estou dando de uma coisa que funciona para mim. Porque, às vezes, a gente não está numa vibe boa para criar alguma coisa. A gente não está sentindo, está demorando para sentir aquilo, sabe? Nossa, eu estou tentando trazer, mas eu não estou conseguindo. Aquilo ali não está sendo muito verdadeiro para mim. Meu corpo está travando, está pesando. Ele não está receptivo para isso que eu estou tentando trazer. Então, eu prefiro desenvolver bem essa frequência boa e positiva com algo maravilhoso que já me aconteceu, ou um lugar que eu fui muito feliz. Quando eu estou no auge, então, eu começo a fazer imagens na minha cabeça. E começa a vir imagens mesmo. Elas vêm, agora eu já sei quais são as imagens que vêm, quando eu estou sentindo isso. Então, como eu já sei, já fiz, eu já trago mais rapidamente essas imagens. Então, tudo é treino, gente. Tudo é treino. Sempre lembrem que uma mente sem treino, nada pode mudar, nada pode fazer. A nossa mente, ela está doente, ela está sofrida, ela está travada, ela está pesada, ela está triste, ela está amarga. Então, tudo isso criou o sofrimento que a gente carrega hoje. Toda essa mente aí criou toda essa situação que a gente tem hoje, que é uma dor aqui, uma dor ali, uma doença aqui, uma doença ali, um relacionamento que não fecha, a minha falta de confiança em mim mesma, a minha falta de poder, achar que eu não posso as coisas, achar que eu não posso dizer nãos, achar que se posicionar não é uma coisa legal. Então, tudo isso foi a mente, essa que a gente está hoje, que criou. Então, uma mente sem treino não pode fazer nada, ela vai só criar, continuar criando, é uma máquina de criação. A nossa mente é uma máquina que não para nunca. Se eu não der um basta e começar a treinar a mente para o outro lado, eu não vou mudar absolutamente nada na minha vida. E é isso que acontece com todo mundo. As pessoas começam a fazer um trabalho, desistem, mudam para outro. Começam a fazer outro trabalho, desistem, mudam para outro. Porque acreditam que nada funciona. Mas é que o que não funciona é a falta de consistência.
né? Vamos mais um pouco? Na mesma página aqui, para quem tem o livro. Em outras palavras, se você consegue imaginar, ó, tá aqui o segredo, né? Se você consegue imaginar um evento futuro específico que deseja experimentar em sua vida, essa realidade já existe como possibilidade, lembram? Ela já existe como possibilidade em algum lugar do campo quântico, além desse espaço-tempo, só esperando que você a observe. Então, o que a gente está esperando para mudar as coisas? Ó, mais um pouquinho no mesmo parágrafo. Se sua mente, por meio dos pensamentos e sentimentos, pode afetar onde e quando um elétron aparece do nada, na teoria, você deve ser capaz de influenciar a aparência de quaisquer possibilidades que possa imaginar. Sabem quando a gente resolve, por exemplo, esse exemplo é bem clássico. Em algum momento eu resolvo, por exemplo, trocar de carro. Falar uma coisa bem simples. Eu vou trocar de carro, eu tenho, sei lá, um carro branco, quero trocar por um preto de uma outra marca. E aí aquilo, volta e meia vem na minha cabeça, eu quero trocar de carro, só tem que ter tempo, tem que me organizar, de repente tem que organizar o meu financeiro, ver como é que eu vou fazer, se eu vou dar esse de entrada, e aí vou fazer um financiamento, ou se eu vou guardar mais um tempo, o dinheiro, vou lá para comprar, mas eu tô focada naquele carro, eu tô focada naquele carro. Aí a minha vontade é tão grande, a minha decisão de trocar de carro é tão grande, que eu começo a enxergar esse carro pela rua. Eu começo a ver um carro ali, oh, mas é aquele que eu quero, é mais ou menos assim, é esse aqui, é esse modelo. Daqui a pouco passa de novo, nossa, só porque eu falei nesse carro agora deu para aparecer em todos os lugares esse carro. Não é assim que acontece? Chega uma hora que a gente pensa assim, não, eu nem vou comprar esse mais, porque só dá esse carro na rua agora. Não é possível. É porque está quase chegando. Se a gente insistir mais um pouquinho, o carro está aí. E a gente nem sabe como. Às vezes a gente não sabe exatamente como que a gente conseguiu comprar. Às vezes, quando a gente está atravessando problemas difíceis, financeiros, não dá nem para sentar para fazer esse cálculo. Porque se a gente sentar, a gente não acredita, porque não vai dar. Na ponta do lápis não vai dar. E como é que dá? Acaba acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, olha só, fechou aqui, fechou ali. Quando viu, entrou daqui, entrou dali, alguém veio, deu um presente, foi acontecer. E chega a coisa, chega, é muito claro, muito nítido isso. Se vocês fizerem uma avaliação, se vocês forem buscar na vida de vocês, eu tenho uma história que eu conto sempre aqui em casa, porque ela é muito mágica, assim. Eu era mocinha, tinha um filho só ainda, e era o dia do meu aniversário e a gente costumava ir almoçar no dia do aniversário, almoçar na casa da minha sogra e do meu sogro.
Só que eu trabalhava no centro da cidade e a casa deles era perto do centro. Querem ouvir essa história ou não estão afim? Aí eu fui lá no centro, trabalhei de manhã e eu ia almoçar, ia me encontrar com o pessoal na casa do meu sogro e da minha sogra. E passei numa vitrine e vi uma sandália que era uma coisa assim, era perfeita que eu queria. Eu olhei para aquilo, meu Deus, eu quero muito essa sandália. Mas quando eu olhei o preço, eu pensei, tudo bem, quero muito, mas, né? Filho pequeno, a vida começando, tudo mais difícil. Fui para casa, mas a imagem da sandália não saía da minha cabeça. Aquilo ali estava assim, né? Grudou, a imagem grudou na minha cabeça, na minha mente. E aquele sentimento de, meu Deus, era tudo que eu queria hoje, era essa sandália. Cheguei na porta da casa da minha sogra e do meu sogro, eles vieram me receber, meu sogro me deu um abraço e me entregou um dinheiro. Era exatamente o valor da sandália. Sem um centavo para cima nem para baixo. E ele ainda pegou a minha mão, entregou e disse assim, é para comprar uma coisa para ti. Porque sabe quando é que a gente tem filho pequeno, né? Tudo é para eles, não sobra nada para gente. Então ele disse para mim, é para comprar uma coisa para ti. Nossa! Eu pensei, meu Deus, como a gente realmente... Só que naquela época eu não sabia disso aqui, né? Fazer uns 30 anos, meu filho está com 35, fazer mais de 30 anos, 31, 32. Eu não sabia que eu tinha criado, mas quando é muito engraçado, quando na vida da gente aquilo dá aquela emoção forte, aquilo chega, gente. Por mais que vocês duvidem, por mais que vocês digam, mas não tem como, vem. Não pensem que não tem como, porque vem. De algum lugar vem. A gente cria e é impressionante isso que acontece. É só querer muito. É só tomar decisão. Que o universo faz blum, 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 larga na mão. Tem que tomar a decisão e firmar naquilo ali. Aí, então, pergunto para nós, aonde está o nosso foco? Vamos lá, página 206. Eu vou ler todo esse pedaço porque ele é bem importante. Tem coisas que eu passo por cima aqui, porque quem tem o livro olha, coisas que a gente pode voltar depois, como coisas como exemplos que pessoas trouxeram depoimentos, né? Mas tem partes que não dá para passar. Ó, de uma perspectiva quântica, caso você se observasse em um futuro que fosse diferente do seu passado, caso tivesse a expectativa de que aquela realidade ocorresse e adotasse emocionalmente o resultado, então, caso vocês idealizem isso que vocês querem e adotem emocionalmente o resultado, que foi o que eu fiz sem querer, sem saber, você estaria, por um momento, vivendo naquela realidade futura e condicionando o seu corpo a acreditar que estava naquele futuro no momento presente. É isso que a gente tem que fazer em meditação. Ele vai demorar um pouquinho, ou não. Tempo não existe. Pode ser que demore, pode ser que não. Nessa história da sandália, foi instantâneo. Eu colapsei, eu acho que eu estava lá na frente da loja e o negócio já estava colapsando lá na casa do meu sogro, ele já estava separando dinheiro para mim. Foi o tempo de eu chegar só. E isso pode acontecer quando é muito forte. Tem essa outra, olha que importante, né? Eu estou falando para vocês e já estou me ligando aqui. A gente não pode pensar que vai demorar. A gente não pode pensar assim, porque também é uma crença do ego, viu?
A gente não pode pensar assim, tá, eu vou ter que treinar quanto tempo para conseguir isso? Isso aí já é uma coisa que a gente vai ter que tirar da mente. Porque a dificuldade o tempo, o espaço, tudo vem do ego. Não tem nada a ver com a verdade. E isso a gente começa a trabalhar para acreditar. A coisa assim, ó, sabe quando a gente fala assim, por exemplo, eu hoje peguei um vento na rua, eu estava com meu cabelo molhado, eu vou chegar em casa, já sei o que vai me acontecer, eu já vou começar a espirrar, vai me dar coceira no nariz, amanhã eu acordo com dor de garganta. É certo isso. É certo que vai acontecer. É meio óbvio, né? É meio óbvio. Eu já determinei todo o meu trajeto. Tudo isso vem do ego. Tudo isso é uma hipnose reversa que a gente faz, que é para se afundar. É isso que o ego faz com a gente, né? O ego faz a gente acreditar em toda essa papagaiada aí. Se eu pegar vento de cabelo molhado, eu chego em casa espirrando, no outro dia eu tô com dor de garganta. Ele já deu todo o roteiro para nós do que vai acontecer. Aí, quando eu fico com dor de garganta, o primeiro dia dói muito. Aí eu tomo um anti-inflamatório. No segundo dia já melhorou um pouquinho, mas à noite ainda dói. Terceiro dia começa a diminuir essa dor. No quarto dia, eu já posso suspender o anti-inflamatório, porque já está legal, já está sob controle. Esse roteiro todo, ele não é nosso. Ele não é do espírito, ele é do ego. Porque se eu me der conta que eu estou com meu cabelo molhado e o vento bateu e disser assim, nada vai me acontecer, nada vai me acontecer. É simples assim. Mas se por acaso a minha mente fugiu e eu cheguei em casa espirrando, porque o meu ego já me disse que vai acontecer isso, e no outro dia eu estou com dor de garganta, e eu me acordar e disser assim, daqui a 5 minutos a minha dor de garganta não está mais aqui. Ela vai desaparecer. Porque todo esse roteiro, quem inventou foi o ego. Isso não existe. Toda essa tramóia, que é isso que a gente vai conversar na quarta-feira, 7h30 da noite, lá no YouTube, toda essa tramóia, a gente vai entender por que acontece, mas tudo vem do ego querendo mostrar para vocês que vocês são um corpo. E é isso que o Joe Dispenza traz aqui no Você, o Placebo. Vocês não são um corpo. Vocês são energia. Então, a partir do momento que vocês mentalizam isso com uma emoção capaz de tirar no mesmo instante, aquilo sai de vocês. É exatamente assim que a hipnose faz na técnica de hipnose. Ela distrai a mente de vocês aqui e tira a dor. Só que é isso que vocês têm que fazer com vocês mesmos. E aí a gente pode pensar assim, mas eu não acredito nada disso, eu já sei que a minha dor de cabeça passa, ou que a minha dor de garganta, se eu tomar um anti-inflamatório, já passa. Mas acontece que a crença na doença, que fica quando pega frio, quando bota o pé no chão, quando pega vento, não é uma crença que é só nossa individual, ela é coletiva. Então não adianta só a gente fazer força. Por isso que às vezes é tão desafiador conseguir tirar uma crença,
Porque às vezes a família toda acredita que se pegar um ventinho vai entortar a boca, ou vai ficar com dor de garganta, ou vai ficar resfriado. E aí a gente precisa fazer uma força tremenda para mudar essa crença. Vocês estão conseguindo fazer meditação? Vocês estão se dedicando para isso? Vocês estão treinando? Vocês estão se dispondo a fazer? Porque quem estiver fazendo isso, eu boto as minhas 2 mãos no fogo. Em muito breve vocês vão ter as respostas. Porque é muito rápido quando a gente dedica. Vamos lá. Portanto, o modelo quântico que declara que todas as possibilidades existem nesse momento, nos dá a permissão para escolher um novo futuro e observá-lo na realidade. Como o universo inteiro é feito de átomos, com mais de 99% de um átomo sendo energia ou possibilidade, isso significa que existem muitos potenciais por aí que você e eu podemos estar perdendo. Só que isso significa que você também cria por padrão, por exemplo. Vocês estão vendo como o padrão familiar influencia? Como o padrão do nosso círculo íntimo de relacionamento influencia? É exatamente isso que eu estava falando uns minutinhos atrás. As crenças, elas não são só nossas. Elas têm também as crenças de quem convive comigo todo dia. Dos nossos familiares, dos nossos colegas, dos nossos amigos, da onde a gente trabalha. Quando a gente fica muito tempo com as mesmas pessoas, a gente chega a falar até parecido. Quando eu trabalhava lá no salão de beleza, eu atendia umas meninas que eram tipo umas patricinhas que chegavam lá, e aí uma trazia a outra, e aí trazia uma outra amiga, que trazia a irmã, eram todas iguais. Todas com cabelinho por aqui, com mechinha, o mesmo rosto, elas chegam a ficar parecidas, elas ficam parecidas fisicamente. Porque de tanto que convivem, o nosso físico é resultado da nossa mente. Elas começam a se parecer, parecem todas irmãs, parecia uma meia dúzia de irmãs entrando lá. Então, é isso que ele diz. Só que isso significa que você também cria por padrão. Por isso que se afastar das pessoas, às vezes, é um remédio, como eu já falei para vocês. O afastamento, é a melhor dos mundos? Às vezes é. Momentaneamente, o afastamento é como tomar um Tilenol para dor de cabeça. No momento vai resolver. Aí depois, então, a gente se afasta, se recolhe, trabalha um pouco mais, aí volta a se encontrar, vê que ainda não está preparada, porque ali vai surgir já um incômodo, se afasta de novo, trabalha mais um pouco e assim vai. Porque o padrão, a gente é sugado pelo padrão, a gente é sugado pelo meio, pelo ambiente, né? Então, se, como observador quântico, que é esse observador nosso aí, né? Você vê sua vida do mesmo nível de mente todos os dias. Vocês se lembram, as que estão mais tempo comigo aqui devem se lembrar. Lembram quantas vezes eu falei para vocês que nós somos a média do nosso círculo íntimo de relacionamento? Nós somos aquele nível. Ali naquele círculo íntimo de relacionamento existe um nível, uma média de frequência. E não adianta a gente querer sustentar frequências muito diferentes,
porque a gente é sugado para o nível mais forte. Eu dizia para as alunas que eu gosto muito, para quem não sabe, vocês não devem saber ainda, que eu gosto de assistir reality, adoro um reality. Adoro, porque para mim é uma aula. Eu fico observando as reações, eu fico observando como se movimentam, a linguagem do corpo, então eu fico vendo tudo que é reality que vocês podem imaginar, eu vejo. E aí a gente falava sobre Big Brother, que todo mundo às vezes fala, não, porque é um programa que é uma porcaria, quem assiste isso, Deus me livre, não dá nem para conversar. Eu assisto desde o primeiro Big Brother, porque para mim é uma escola. Eu vejo aquilo ali e acho, assim, incrível estudar aquelas mentes. A gente vê o momento que elas caem nas armadilhas, a gente vê o momento das mágoas, a gente vê as crianças chegando e as birras. É interessantíssimo. E aí eu também dizia para elas que se eu fosse participar um dia do Big Brother, hoje em dia nem pensar, né? Mas na época, assim, há uns 2, 3 anos, acho que eu encarava. Mas aí, se eu fosse participar, eu ia chegar lá toda namastê, gratidão, ia começar a fazer minha yoga lá num cantinho, na grama, né? Ia fazer minha meditação, ia fazer ali a minha comida e tal e coisa, mas ia passar 3 dias, eu já estava misturada com aquela gente, chorando, brigando, esperneando da mesma forma. Porque a gente é sugado para um ambiente onde o nível, a média do nível vence a média mais baixa. Por que se faz esses retiros, por exemplo? Eu vou agora 3 dias e 3 noites, eu vou lá para um retiro espiritual lá na casa do caramba. Chego lá, fico 3 dias só meditando, e abraço a árvore, e me atiro na grama, e vou no rio, e medito de manhã, de tarde, de noite, e como só verduras, e vai, e vai, e vai. Todo mundo com aquela média, eu consigo meditar com facilidade. Saio de lá, volto para minha casa. Aí já começou a misturenga, né? Aí é um probleminha aqui, um probleminha ali, e aí eu já estou de volta para o mundo nosso aqui do caos. Então, isso ele fala aqui. Então, se a gente vê a nossa vida do mesmo nível de mente todos os dias, no meio daquela gente que está com um nível mais baixo, de acordo com o modelo quântico da realidade, você está fazendo infinitas possibilidades colapsarem nos mesmos padrões de informação dia após dia. Por isso, o afastamento, às vezes, é importante. Por isso, essas aulas onde a gente está aqui no mesmo nível, a gente está procurando cada uma se esforçar para chegar lá. Tem a possibilidade de conseguir fazer algumas coisas. E aí, o importante, sustentar durante a semana. E se lembrando, e se lembrando. Porque não adianta, é que nem frequentar a igreja, ou o centro espírita, vai lá, ouve a palestrinha, recebe passe, sai de lá que é um anjo. Botou o pé para fora, virou o giraia. Começou já a se misturar com o mundo de cabeça para baixo. Então, a ideia é, leva isso aqui para o teu dia a dia. Vai treinando no teu dia a dia um pouquinho de cada vez. Isso que ele está falando aqui em relação a padrão. Ó, e ele termina assim, esses padrões que você chama de vida nunca mudam,
Por isso, nunca permitem que você efetue mudanças. Para quem não sabe também, eu sempre trago, porque tem umas que eu não conheço ainda direito, há 10 anos atrás, eu saí do Rio Grande do Sul, onde eu morava com a minha família, pai e mãe na mesma cidade, irmã, cunhado, sobrinhos na mesma cidade, mais uma parentalha toda, né? E lá eu já não estava me sentindo bem. Eu estava me sentindo cheia de coisas me incomodando. E aí eu resolvi que eu não ia ficar mais lá e que eu tinha que me mudar para perto do mar. Eu queria estar perto da praia, do mar, que eu sempre gostei muito. Foi uma dificuldade sair de lá, porque eu tive que mudar de estado, de casa, de trabalho, soltar os meus pais, que já têm uma certa idade. E aí vem todos aqueles julgamentos de todo mundo na minha cabeça. Vinha os julgamentos de todo mundo, eu me sentindo culpada. Mas o meu afastamento é que trouxe o meu crescimento. Eu precisei, foi necessário cortar esse vínculo para que a coisa seguisse, porque eu estava presa. E a gente não percebe o quanto a gente fica preso, escravo dos nossos sentimentos exagerados, das nossas carências. Eu não posso deixar o meu pai e minha mãe, eu não posso me afastar. E fica se aprisionando num lugar onde não existe mais crescimento. É isso que ele mostra claramente aqui para nós. Não adianta a gente querer. Naquele lugar ali, naquele ambiente, não tem mais possibilidade. Último parágrafo desse tema aqui. Assim... deixa eu dar uma tomada de água aqui. Assim, o ensaio mental que mencionei antes, com clareza, não é um devaneio inútil ou uma ilusão. É, em um sentido muito real, a maneira pela qual você pode manifestar a realidade desejada de modo intencional, inclusive uma vida sem dor ou doença. O que acham? Ao focar mais no que quer e menos no que não quer, lembram da aula passada? Você pode trazer à existência o que quiser e, ao mesmo tempo, fazer sumir o que não quer, deixando de prestar atenção nisso. Você coloca sua energia onde fixa a atenção. Depois de fixar a atenção, a consciência ou a mente na possibilidade, você coloca sua energia lá também. Então, não é só a nossa atenção, é a nossa emoção, a nossa energia tem que estar ali. Como resultado, você afeta a matéria com sua atenção ou observação. Como resultado, você afeta a matéria com sua atenção ou observação. O efeito placebo, portanto, não é a fantasia. O efeito placebo é realidade quântica. Alguma dúvida? Digam se não entenderam alguma coisa, se querem que recapitule alguma coisa. Fala, Amadinha. Hoje eu estava indo para o trabalho, aí entrou um rapaz dentro do ônibus, eu estava até de olho fechado, eu estava com a mente indo, como é que se diz, meditando mesmo, respirando, estava bem
para um rapaz do meu lado, ele estava assim, eu vim vender algumas coisas aqui dentro do ônibus, aceite segurar. Aí ele parou e perguntou assim, aceita segurar? Eu disse, não. Mas ele ficou tão bravo comigo. Hoje sou eu que estou nessa posição, amanhã pode ser você. Aquilo me deu um arrepio. Assim, aí eu falei assim, olha, me emocionou, mas isso não pega, não, porque isso aqui, o problema é dele, não é meu, porque eu não estava ali. Eu falei assim, rapaz, não é isso. Eu realmente troquei de bolsa, da bolsa, não estou com dinheiro. O dinheiro não estava com R$ 50 pegado, não podia dar para ele assim. Aí, mas ele não se conformou, pegou o celular e falou assim, olha, na minha casa não tem nada, eu preciso de comprar leite para minha filha, como precisa. Eu disse, meu Deus do céu. Mas aí parou de falar com todo mundo para falar comigo. Né? Que se eu entrasse nesse movimento depois, eu estava ferrada. Eu senti no primeiro impulso, depois eu soltei. Essa é a linha. E é muito incrível, assim, porque quando a gente decide fazer um trabalho desses, começa a vir um monte de provações. Um monte. É uma atrás da outra. E aí vem, e vem, e vem a mesma coisa, só que com outro personagem. Daqui a pouco outra pessoa vem e traz o mesmo assunto, a mesma ladainha, uma outra personagem, para ver se a gente se comove, se a gente se sente culpado, se a gente se sente errado. Aí vem aquelas pessoas na rua e ficam trazendo coisas que comovem, como criança, doença, mulher grávida. E a gente olha para aquilo como se a gente fosse culpado de não andar com dinheiro. Porque hoje em dia ninguém anda com dinheiro, é cartão e Pix. Então, tudo vem como prova. E aí, o que acontece? Agora eu vou entrar um pouquinho mais no profundo, porque eu não tenho como explicar isso de forma rasa. Quando a gente olha para uma pessoa que está ali se mostrando no nosso cenário como uma pessoa necessitada, e aí eu entro naquela emoção, eu estou mantendo aquele cenário, eu estou mantendo essa pessoa necessitada. Eu estou acreditando que é uma pessoa que é necessitada, que é incapaz, e que eu que trabalho, faço tudo bonitinho, tenho o dever e a obrigação de estender a mão. Eu mantenho essa situação quando eu acredito. Então, a gente tem que voltar para dentro e firmar o pensamento de que todos somos capazes, todos estamos no lugar aonde nos colocamos. Por que tem tanta gente que nasce em lugares bem difíceis e desabrocham, e outros não? Então, a gente não tem que estar fazendo tudo por todos, para todo mundo. Não tem. A nossa missão aqui é fazer por nós. Alguém aqui acha que não tem condições de fazer alguma coisa por si mesmo? Levanta o dedo. Alguém acha assim, eu realmente não tenho condições de fazer alguma coisa por mim? Alguém se acha que não tem condições? Quantas de vocês não tiveram uma infância bem difícil? Então, por que os outros não têm condições? Por que a gente vai achar que o outro também não tem condições? Todos têm condições. Agora, a escolha de cada um é a escolha de cada um. A missão de cada um é a missão de cada um. A gente não tem como interferir. E o sentimento de pena é um dos piores sentimentos que tem. É a pena. Porque é eu dizer assim,
eu sou capaz, eu sei, eu tenho todas as ferramentas, o outro não é capaz, coitadinho. É um infeliz de um desgraçado. Eu estou acabando com a imagem do outro. Eu estou acabando com a possibilidade do outro ser tanto quanto eu. Isso é um sentimento que é abominável. Quando vocês se pegarem dizendo assim, nossa, eu não vou fazer isso porque eu fico com muita pena dele. Pena por quê? Não faz sentido. Não faz sentido pena. É eu achar que eu sou melhor que quem? O que vocês acham sobre isso? Carla, isso é uma coisa que às vezes assim é polêmica, né? As pessoas questionam muito, porque quando a gente mantém essa posição, né? Até porque se você for ajudar todo mundo que você encontra na rua, vai ficar difícil, né? Muita gente hoje tem muitas necessidades. Então, aí as pessoas entram naquele julgamento, né? Que acha que a gente está julgando a pessoa, ou que... de repente, você até dá uma balançada mesmo, fala, será que eu estou realmente fazendo um julgamento, né? Então, mas eu acredito de fato que a gente nasce com algumas dificuldades e esse é o trabalho da gente aqui, enfrentar isso, né? Por isso que cada um tem necessidades diferentes, né? Porque nós temos histórias diferentes, né? E se a gente tem dificuldade com as coisas da gente, a gente está aqui tentando aprender mais, resolver, as outras pessoas também têm. E essas pessoas não sabem disso. Eu converso muito com Célia, que Célia é do meu grupo de estudo aqui, e nós somos professoras, nós duas, né, Célia? E é uma dificuldade a gente ver escola pública, é uma dificuldade a gente encarar algumas crianças que a gente não sabe o que vai fazer. Simplesmente não sabe o que vai fazer. Mas eu acho que é a história delas também, né? Você tem que fazer um pouco do que você pode, e no mais, vai fazer o quê? Rita, assim, ó, a única forma que tem da gente ajudar é ajudando a humanidade. A gente não tem como fazer uma coisa para o indivíduo, porque aqui a gente está pela humanidade. Aqui a gente está pela eternidade. Ninguém vai viver só essa vidinha aqui, né? A gente vai morrer, reencarnação seguinte vai pegar outro corpinho, vai viver outra vidinha. Então é a eternidade. A gente está aqui pela eternidade. Então a gente tem como fazer alguma coisa pela humanidade, fazendo por nós. A gente pensa que isso é egoísmo, mas não é. Porque quando eu consigo fazer tudo o que eu posso por mim, eu crio força, eu ganho força para estender para o outro. Se eu não fizer por mim, eu não tenho força para nada. Eu fico que nem uma marionete na mão de todo mundo, com pena de todo mundo, querendo fazer tudo para todo mundo, e aí eu me afundo. Não tem como. Se eu tô com meu barquinho ali, tô andando, na maior dificuldade, remando, sabe, ultrapassando barreiras e cuidando de mim dentro do meu barquinho, e eu vejo alguém ali se afogando, eu não tenho como botar para dentro do meu barquinho. Eu posso chegar perto, eu posso dar um conselho, eu posso deixar a pessoa se segurar por um tempo, mas eu não tenho como botar para dentro. E se eu colocar para dentro, os dois vão se afundar.
E aí eu não estou ajudando a humanidade, que é um bem maior. O indivíduo, ele não é um bem maior. Nosso bem, o nosso propósito aqui é por um bem maior, não é por um. Não é por um que não está se esforçando. E quando a gente fala nisso, está incluído todo mundo, está incluído colegas, amigos, parentes, filhos, todos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 noras, eu tenho um netinho e posso dizer, às vezes a gente tem que recuar, deixar eles tomarem as decisões, mesmo que a gente esteja vendo que algumas coisas vão ser desafiadoras para eles, a gente precisa deixar. Ah, pode dar um conselhinho de leve. Por quê? Tem 2 coisas. Primeiro, eles são nós, mais a evolução deles. Eles são mais evoluídos que nós. Para começo de conversa. Só que até uma certa idade, a gente precisa guiar, porque eles estão recém dando os primeiros passos. Depois, eles desabrocham. E eles nos ensinam muito. E a gente tem que ver eles decidindo algumas coisas, e mesmo que a gente olhe para aquilo e pense assim, nossa, mas aquilo ali tem um caminho que está meio engraçado. Pode dar uma aconselhada, mas precisa deixar eles baterem com a cabeça na parede, porque senão eles não vão aprender. E é uma das coisas mais difíceis da vida, da minha vida, é ver o meu pai e a minha mãe, às vezes, com dificuldade e tendo que passar pelas coisas e eu não podendo fazer nada. Porque eu vou afundar junto com eles e não vou estar fazendo a minha missão aqui, que é o crescimento da humanidade, do todo. O todo vem em primeiro lugar. E por que você diz que eles são mais evoluídos que você? Porque assim, ó, a cada geração vem pessoas que estão na frente. Já passaram por outras coisas e estão vindo para puxar essa geração que está atrás. Então, eu não sei se tu tem filhos, Rita. Não. Eu não estou dizendo mais evoluído, assim, no sentido de são muito melhores. Mas eles têm coisas que eu preciso para seguir adiante. Eles têm toda a bagagem de pai, de mãe, de avós, né? Tem toda a bagagem e mais a vida que eles vêm para levar adiante. E como eu convivo muito com eles e vejo muito o que eles fazem e falam, eu aprendo muito com eles. Muito, muito, muito. Principalmente essas nossas crenças ignorantes que a gente vai trazendo lá dos antigos e acha que funciona. Às vezes eu estou falando uma coisa e eles estão dizendo, mãe, isso já passou, isso era de 1800, hoje não é assim mais, mãe. Te liga, mãe. E eu acho maravilhoso, porque eles que fazem a gente seguir a juventude. Eles é que puxam a gente para frente. O meu netinho o tempo inteiro, assim, me mostrando, me dando aulas todos os dias. Ele me dá aulas, por exemplo, assim, a gente teve uma geração, que eu acho que é de vocês provavelmente também, de muito controle. Fomos muito controlados, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí tem que fazer o colégio, depois tem que fazer uma faculdade, tem que ter um diploma na mão, senão não é ninguém na vida. Olha o aconselho que davam pra gente não era ninguém. Não tivesse um papel na mão, não é ninguém, então é um lixo. Era isso que eu aprendi na minha família. Então fui lá, fiz direito, só para ficar guardado lá o diploma. Trabalhei 10 anos, detestei, larguei.
Abri um salão de beleza, fui bem feliz por quase 20 anos, cortando cabelo. Porque eu sempre fui meio rebeldezinha também, né? Foi isso que me salvou um pouco mais. Mas aí, até hoje, a coisa do diploma é uma coisa muito antiga, muito de vó, né? Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E meus filhos sempre disseram, não precisa ter um diploma para ser alguém na vida, eu já sou alguém na vida, eu já sou uma pessoa especial. Porque a gente se sente menos quando a gente não tem um curso superior. Hoje eu não me sinto mais, mas eu digo assim, as pessoas se sentem menos por uma crença antiga e que os filhos vão mostrando. Então, como nós fomos sempre muito controlados, a gente se transformou em pessoas controladoras. Foi o que a gente aprendeu a fazer. E o meu neto, sim, eu vou dar comida para ele, por exemplo, e ele vira o rosto, e eu quero dar e quero virar a boca, e ele diz, não, pera, vovó, sabe? Então, ele está me ajudando, ele está me ensinando a ser menos controladora. Ele tem o tempo dele para se alimentar. E aí isso faz com que, no primeiro momento, venha aquela vontade de fazer do jeito que eu quero, e ao mesmo tempo ele me ensina a relaxar e a soltar o controle. Que não adianta, as crianças elas não são controláveis mais. Então eu vou dançando conforme ele vai me levando, ele me ensinou a ser mais flexível. Então ele é uma evolução nossa como neto. Assim como as crianças que são autistas, por exemplo, que todo mundo rotula as crianças autistas e trazem milhões de limites para essas crianças são evoluidíssimas. Essas crianças estão ensinando os pais a amarem, estão ensinando resiliência, estão ensinando a soltar o controle, estão mostrando a capacidade que eles têm que é diferente da nossa. E aí a gente olha para aquilo e diz, nossa, são pessoas que não tem como fazer, tem que ir domando, como se fossem uns bichos. Só que eles são mais evoluídos que nós. Eles estão num corpo se sacrificando pela humanidade. Eles estão limitados, eles se propuseram a ficar limitados num corpo para se sacrificar pela humanidade. Por isso que eu digo que o bem maior é a humanidade. Não adianta a gente pegar um ser individual e querer consertar. Então, sempre é o bem maior de tudo que está acontecendo ali. Então, a gente não tem que olhar para mendigo e ficar com pena, se comover, achar que tem que dar alguma coisa. Não tem que dar nada, não precisa dar. Aquilo ali é feito para a gente se sentir mal mesmo. E a gente não tem que cair nessa armadilha. Nunca importa o que o outro está pensando. Tira isso da tua mente, Rita. O que o outro pensa é problema dele. O outro, os outros. Se tu sabe o que é o certo e o errado, quem quiser julgar, que julgue. O problema não é mais nosso. A gente age ali com bom senso, com paciência, com tolerância com as crianças, estendendo aquilo que a gente é, né? Aliás, o diploma, eu sempre digo para as alunas que faziam curso comigo de florais, disso, daquilo, a primeira coisa que elas querem, mas eu tenho direito ao diploma, eu digo, te transforma nisso, tu não precisa do diploma. É tu o diploma. Tu é o diploma. Não adianta ter um pedaço de papel. Não é o que a gente faz, é o que a gente é. As coisas só chegam no nosso campo quântico, só se materializam de acordo com o que a gente é, não o que a gente faz. Eu posso fazer 500 mil faculdades, mas se eu não transformar o meu ser, eu não sou nada. Né? É isso aí, meninas.
Lembrem-se, quarta-feira, 7h30 da noite, vamos fazer um estudo bem profundo desse trabalho com o livro Um Curso em Milagres, para quem quiser conhecer. A gente vai falar bastante sobre doença. Doença, né? O que é doença? A doença é tudo. A doença, ela pode ser psicológica, ela pode ser familiar, ela pode ser física, ela pode ser relacionamento, ela pode ser falta de dinheiro. Isso tudo é doença. Tudo que não é paz, alegria, alto astral, é doença. É ego. Deixa eu dar um stop aqui na gravação.